Fala meus bons, fala meus buenas, saudações alvinegras. Pessoal, a gente precisa falar sobre, né? É isso mesmo. A gente precisa falar sobre dois jogadores do nosso elenco. Um, vamos falar muito bem, e o outro nem tanto, certo? Eu não quero demonizar nenhum jogador aqui, certo? Mas assim, a gente precisa fazer as cobranças necessárias até para que mais na frente a gente não sinta como foi ano passado, né? Ano passado a gente teve alguns exemplos, né, de jogadores que a gente deveria ter feito a substituição, seja de posição, até mesmo de dentro do elenco, né, porque é aquela história. Quando você tem um jogador dentro do elenco que ele não tem qualidade ou não está num momento muito bom, uma vez ou outra você vai acabar usando. Eu não vou não dar muitos exemplos, até porque já passou, né, a gente já está num outro momento, numa nova temporada, então eu acredito que está na hora da gente passar. Bem, primeiro eu vou falar do jogador que eu não quero falar tão bem, se é que você me entende. Cara, é um jogador histórico, sem dúvida, né, o Richarlison. Ele tem mais de 300 jogos pelo nosso Rosão, merece respeito, sem dúvida, certo? Mas assim, hoje a nossa volância precisa de jogadores que saibam jogar, certo? Claro, uma vez ou outra vai precisar daquele jogador mais forte, né, fisicamente, que precise dar aqueles trancos, dar aquelas roubadas de bola, né, precisa do jogo físico, né. O Richarlison, quando chegou no Ceará, né, 2016, sim, esse era o jogador físico, aquele jogador mais forte, tal, que tinha velocidade, sempre teve um bom passe até hoje, né? O passe do Richarlison nunca foi ruim, mas assim, hoje fisicamente o Richarlison não tá mais correspondendo. Essa é a verdade, certo? Tecnicamente, né? Ele nunca foi um jogador muito hábil, né? Com os pés e tal, mas assim, tem um seu lado bom também nessa parte técnica, principalmente questão de passe longo, né? Mas passe curto e a questão física tá pegando muito do Richarlison. Tá pegando demais, entendeu? A gente precisa falar sobre isso, até porque a Série B é um campeonato muito físico, né? É um campeonato de jogadores velozes, jogadores que buscam sempre o contato. A gente viu, né, nesse último jogo agora contra o Primavera, que é um time ali que eu acredito que faria uma boa Série B, né? Até porque o Primavera é uma SAF, né? Quem não sabe, o Primavera é uma SAF, e como SAF tem os investimentos, claro, muitos voltados até para a questão de ter o retorno financeiro, né? Mas tem muitos jogadores interessantes ali no Primavera, né? Aquele Renatinho, os pontas, o próprio Poveda, que já é um jogador mais experiente, né? Mas assim, por exemplo, eu tava esperando fazer esse vídeo também para ver um jogo em que o Richarlison fosse mais cobrado, assim, que ele quer apresentar mais alguma coisa, né? E esse jogo do Primavera foi esse jogo, né? Você percebe que quando ele entrou, ele foi um jogador que destoou daqueles que entraram, né? O Richarlison, ele tem problemas claramente físicos, né? Até pela idade, né? Já é um jogador de idade mais avançada. Tecnicamente também não evoluiu, mantém o que ele sempre teve. Mas assim, até a questão de confiança, sabe? Teve um lance muito emblemático, e foi um lance que ele pegou a bola na ponta, né? Do lado direito, ali com o Melk. E assim, claramente a jogada é pelo meio, entendeu? Tinha alguns jogadores ali, volantes e meias, marcando essa bola, né, para não passar no meio, mas claramente você viu um momento certo que dava para colocar aquela bola no meio, para tentar uma virada ou para tentar a jogada pelo meio mesmo, né? E o Richarlison, ele não conseguiu. Ele ficou fazendo aqueles toques de lados, entendeu? Passe para trás, tanto que a torcida deixou nesse exato momento que ele fez esse passo para trás, quando claramente a jogada era pelo meio. E talvez a questão da confiança, a questão dele não tá numa fase muito boa, entendeu? Outro lance também muito emblemático, um lance que foi muito perigoso, que foi o chute do lateral esquerdo do Primavera, né? O Richarlison foi cortado facilmente. Você percebe que o lateral esquerdo, ele pegou a bola, deu corte, né? Deu corte, quando ele puxou, o Richarlison simplesmente morreu no lance, né? Deu assim. Ele foi de uma vez e morreu o lance ali pra ele, né? E o jogador lateral esquerdo do Primavera deu o chute, né? Muito perigoso ali, passou muito perto da meta, né? Inclusive, naquele momento, o jogo ainda tava 1-0, né? Então, poderia ter sido um empate do Primavera. E o próprio gol do Primavera, assim, embora eu acho que o Pedro Gilmar também falhou, ele deveria estar fazendo ali as costas do Richarlison, né? Mas você vê que o Richarlison, ele percebe que o jogador passou na lateral dele, certo?
que o Poveda voltou para fazer a entrada, fazer o facão, mas assim, ele não conseguiu. Fisicamente ele não conseguiu fazer o movimento de tentar cortar o passe, né? Antecipar. Então, assim, são essas questões que me preocupam com relação ao Richarlison. Então, eu acredito que a gente precisa rever, sabe? Assim, o Richarlison tem contrato, não vou dizer, bota pra fora. Acho que um jogo ou outro ele pode ser importante, entendeu? Mas eu acho que a gente deveria olhar mais pra base, né? A gente tem o João Gabriel aí, que é um volante espetacular, assim. Eu só vi um jogo dele, não vou mentir, um jogo que eu prestei atenção, né? Que foi o jogo contra o Floresta. Cara, gostei demais do João Gabriel, sabe? Gostei demais. É um jogador, até que lembra um pouquinho do Marcelo, porque o João Gabriel é um jogador que joga pra frente, né? Ele pega a bola, não tem esse negócio de voltar, ele sempre busca o jogo pra frente, né? E isso vai ser muito importante na Série B, até porque, como todo mundo sabe, o Ceará é um time que tem muito investimento, né? E que, obrigação, não vou dizer que tem, mas, pô, tem que estar entre os quatro lá no final no final do campeonato. Na verdade, tem que subir, né? Porque agora deu uma mudada na Série B. A Série B, ela vai ter os playoffs, né, e tal. Mas, enfim. Depois a gente pode até fazer um vídeo pra explicar melhor essa questão do playoff, tá? E então é isso. O João Gabriel, eu acredito que deva ser mais usado, né? Até porque o Dieguinho também, não sei quanto tempo falta pra ele voltar, mas acredito que ele já deve estar mais próximo, né? Então o Dieguinho voltando também vai ser um jogador que vai ser importante e eu acredito que deverá estar na frente do Richarlison. Pessoal, mas a gente também precisa falar sobre a nossa joia rara, né? Cara, muito tempo que eu não me empolgo com um jogador da base do Ceará. Assim, os zagueiros sempre jogam bem, sabe? Mas assim, quando você vê aquele jogador, né, que joga pra frente, um cara diferenciado, que tem passe, tem drible, sabe finalizar, tem força, né? Então, cara, isso minimou muito, sabe? Desde o primeiro jogo que eu vi do Melk, que foi na Copinha, se eu não me engano. Não, foi na Fares Lopes, na verdade, né? Na Fares Lopes o Ceará usou o time sub-20, né? E o Melk, ele tava lá. Cara, primeiro jogo que eu assisti do Melk, você vê logo, esse cara é diferente. Esse cara não é um cara comum, certo? E dessa forma, a gente precisa falar sobre essa joia rara e como a gente vai tratar esse cara, né? Então, assim, os últimos jogadores, né, da nossa base, a gente vendeu bem, razoavelmente bem, né? Primeiro o Arthur Cabral, depois o David Ricardo, sabe? Mas assim, né? Preços que não chegam nem aos pés do valor que os grandes times vendem os seus ativos, né? Os seus jogadores da base, suas joias, né? Então, cara, a gente precisa fazer do Melk um jogador, né? Que dê esse retorno técnico, mas principalmente um retorno financeiro excelente para mudar de patamar, certo? Assim, sinceramente, não adianta você colocar o Melk, repassar o Melk para algum time sem que esse valor faça o time mudar de patamar. Seja para fazer um investimento pesado em alguma área do clube, certo? Seja para trazer novos nomes, para investir na base, entendeu? Mas assim, o meu pensamento não podemos nos desfazer do Melk sem que ele nos dê, né, essa mudança de patamar, certo? Até mesmo como time formador, né? Você sabe que o Ceará é um time formador, mas que ainda as suas vendas são muito ruins, entendeu? Eu considero ruim. A gente vendeu agora o nosso Guilherme, nosso atacante, né? Que infelizmente não teve muita oportunidade com o Condé, né? Condé teve esse erro, mas assim, o Melk a gente não pode vacilar, sabe? E assim, primeiro eu acho que a gente tem que aproveitar ele na Série B, certo? Meu pensamento. Aproveita o Melk na Série B. Se possível, já faz uma renovação de contrato com o Melk. Sei lá, se ele ganhar um X, vamos dar 4X pra esse cara. Até porque a multa, ela vai muito de acordo com o salário, né? Então assim, renova, certo? Se Deus quiser, a gente subindo pra Série A, próximo ano, fazer esse moleque estourar na Série A, certo? Ele tem que jogar a Série A pelo Ceará. Até porque vai ser na Série A que ele vai se provar, né? Sem dúvidas. E assim, eu sinceramente não tenho nem dúvida de que ele pode sim entregar muito pro Ceará ainda, certo? Tecnicamente, né? E claro, a partir do momento que ele faz a entrega técnica, a entrega financeira também não tem nem pra onde correr, certo?
O Sport é um time que sabe demais fazer essas vendas, né? Você vê que ele vendeu Pedro Lima, um lateral direito tudo bem, que lateral direito hoje em dia é difícil de encontrar, né? No mundo, né? Você vê que até os grandes times, né, tem essa dificuldade de encontrar o lateral direito, e o Pedro Lima é um grandíssimo jogador. Talvez, eu acredito que talvez ele vá até subir um pouco a posição, talvez ele saia da lateral, vá jogar ali como um ala direito, até um ponta, né? Então, até porque ele tem qualidade para isso, né? Mas assim, tem agora um volante, né, do Sport. O Sport tem um volante aí na base, que também parece que tem um preço bom agora, mas o problema do Sport é que o Sport agora tá ruim financeiramente, né, e talvez não consiga fazer uma boa venda, né, até porque os outros times percebem isso, né, e vão se aproveitar para fazer uma compra abaixo do que talvez o jogador mereça, né. Mas é isso, pessoal, sobre o Melk, a gente precisa aproveitar ele ao máximo, tanto tecnicamente como financeiramente. Eu acho que o Ceará só deve vender o Mel se for uma mudança de patamar, certo? Tanto do lado financeiro, questão de valores, como também tornar o time do Ceará um time conhecido por formar grandes jogadores, certo? Até porque, assim, existem outros jogadores vindo da base aí, certo? Que tem muita qualidade e a gente tem que aproveitar o Melk como para ser, né? Além da nossa maior venda, ter esse retorno técnico, financeiro e que a gente mude de patamar. Pessoal, é isso. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do canal, certo? A Carroça vai continuar postando os vídeos. Eu espero que esteja agradando aí aos nossos inscritos, né? As pessoas que estão assistindo, certo? E é isso, para dar uma força pra gente, certo? Se inscreve no nosso canal, deixa o like. É um começo, assim, na plataforma, eu não entendo muito bem, assim, ainda do algoritmo e tal. Estou estudando bastante para poder entender melhor, certo? E eu espero que vocês estejam gostando. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, certo? Um abraço para todo mundo, saudações alvinegras. Bora pra cima, vozão!